Cumprimentamos a todos com a gloriosa paz do Senhor. Gostaríamos de, nesta manhã de domingo, trazer uma rápida meditação para as nossas vidas que se encontra no livro do profeta Ageu, no capítulo 2 e o verso 9. Livro do profeta Ageu, capítulo 2 e o verso 9, nos diz assim: a glória do segundo templo. No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Jeozadaque, do sumo sacerdote, e o resto do povo. Dize-lhes: quem há entre vós dos sobreviventes que viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Ora, esforça-te, Josué, filho de Jeozadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Esta é a aliança que fiz convosco quando saístes do Egito, e o meu espírito habita no meio de vós. Não temais. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, abalarei os céus e a terra, e o mar e a terra seca. Abalarei todas as nações, e o desejado de todas as nações virá. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Capítulo 2, o verso 9. O verso 9 agora. A glória desta casa, desta última casa, será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amados, esse versículo aqui nós escutamos constantemente nas igrejas, né? Constantemente a gente ouve esses versículos aqui da palavra de Deus, Ageu 2:9, dizendo que a glória da segunda casa será maior que a primeira. E geralmente eu avalio as coisas quando eu escuto as coisas, eu gosto de avaliar essas coisas, essas palavras. E certa vez eu ouvi uma irmã dizer esse versículo. Ela olhou para mim, ela tinha passado uns problemas e ela disse que recebeu uma promessa baseada nessa palavra, que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. Diz geralmente relativo a pessoas que tiveram todos os bens materiais e espirituais, tiveram todas as possibilidades, tiveram todas as chances, todas as bênçãos, e não souberam lidar com essas bênçãos espirituais, com essas bênçãos materiais. E de repente, por uma situação adversa, por uma situação dela, né, uma escolha, uma opção da pessoa, a pessoa perde todas as coisas. E quando a gente lê esse contexto aqui de Ageu estava se referindo ao templo que foi construído por Salomão.
Na construção do templo, Salomão edificou a casa, um projeto que Deus deu a Davi, seu pai, e aquele projeto maravilhoso, ele construiu um belíssimo templo. Na inauguração do templo, a Bíblia diz que Salomão consagrou os sacerdotes, os levitas, os porteiros, inaugurou o templo, e a Bíblia diz que Salomão fez uma base de metal de 5 côvados de largura, 3 de altura, se pôs nela em pé e orou a Deus e fez a sua oração, e Deus ele respondeu com fogo a oração de Salomão. E a Bíblia diz que a glória foi tanta naquele templo que a presença de Deus preencheu o templo como uma fumaça espessa, branca, e a Bíblia diz que os sacerdotes não podiam entrar e não podiam sair do templo, que a glória era tanta que eles não conseguiam preencher o templo como espessa mesmo, você podia tocar. E aquela glória preencheu de uma forma como uma espuma se preenche assim o ambiente, e eles ficaram sem poder sair da presença de Deus, de tanta glória, meus irmãos. Deus respondeu com fogo na construção daquele templo. Uma glória maravilhosa, coisa do céu. E esse templo foi destruído no ano 586 pelos babilônios. Os babilônios, então, destruíram o templo de Salomão, porque no decorrer dos anos, os sacerdotes, os governadores, os governantes, os reis de Judá, de Jerusalém, eles começaram então a não reverenciar Deus. Cada um que assumia queria fazer da sua maneira, queria agir independente. Cada um que assumiu o trono, eles profanavam o templo, começou a casar-se com mulheres estranhas e serviram a outros deuses, a outros balins, e colocaram estátuas no pátio do templo, nos altos de Israel, e começaram então a andar por esses caminhos, que desagradavam a Deus, o pecado, a desobediência. E eles então foi se programando, e Deus usou o profeta Jeremias várias vezes, dizendo que eles voltassem, que eles se arrependessem, que Deus traria o mal sobre aquela cidade, que Deus, já tinha programado o mal contra eles, para que eles perdessem tudo, que eles voltassem. E eles insistiram e não voltaram ao Senhor, não restauraram a sua comunhão com Deus. A palavra de hoje é para você que precisa ter uma restauração na sua comunhão com Deus. A palavra de hoje, eu estava lendo esse meu devocional diário, e Deus me deu um versículo. Eu estava lendo aqui esse versículo e comecei a escrever no dia de hoje sobre essa reconstrução. Deus, ele está interessado em reconstruir aquilo que você perdeu. Deus, ele está interessado a trazer de volta as coisas que foram retiradas de você pela sua desobediência, pelo seu próprio ego, pelas suas próprias ações, e que você hoje está arrependido. A palavra de hoje é para você que teve a glória de Deus, teve as oportunidades, teve o templo, teve as riquezas, teve as bênçãos, e você não soube aproveitar a glória de Deus. Você não soube aproveitar aquilo que Deus lhe deu, e muitas das vezes nós perdemos as coisas que Deus, as coisas mais importantes, nós perdemos porque não sabemos lidar com elas. Quando Deus dá riqueza a uma pessoa, é para que ele saiba administrar aquela riqueza em favor dos outros. Quando Deus dá um carro novo a uma pessoa, é para ele poder administrar aquela situação e não humilhar as pessoas, e não fazer pouco caso. Aquilo que Deus nos dá, ele nos dá com um objetivo. E o povo de Deus, ele estava ali num belíssimo templo e não valorizaram a glória de Deus.
Não valorizaram aquilo que Deus deu a eles, a comunhão, a presença de Deus no meio deles, os confortando, os livrando do mal. E essas pessoas, eles não obedeceram a palavra de Deus e por isso pagaram preço. Os babilônios no ano 586 a.C. invadiram Israel, Judá e Jerusalém, ou seja, levaram mais de cativo na primeira leva, 10.000, dentro do qual Daniel estava nessa leva, e levou para a Babilônia essas pessoas e passaram 70 anos no cativeiro. E Deus agora faz uma promessa ao profeta Ageu, já pós-exílio, voltando do exílio, ou seja, Ageu capítulo 2 e o verso 9, o que eu li aqui, voltando para o verso 9, ele diz: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz. Mas ele antes disse que você deve se esforçar. Ele antes disse que você deve buscar. Tem uma promessa, mas você deve buscar então a reconstrução. Deus não vai nos dar nada sentado no sofá, sem buscar a sua presença, só achando que temos uma promessa, e ali o dia todo, né, um céu lindo e maravilhoso, e você sem buscar a presença dele. Deus vai nos dar, mas você precisa fazer a sua parte. Então, hoje nós vemos as pessoas que Deus permitiu esse caso, a destruição. E Deus permite, irmãos, essa destruição por quê? Porque Ele quer nos ensinar de alguma forma a valorizar aquilo que Ele nos deu. Pessoas que perderam suas famílias porque não valorizaram. Pessoas que perderam empregos porque não souberam ser pontuais, não souberam ser fiéis no emprego, fazer um bom trabalho. Pessoas que não valorizaram, né, os bens que Deus lhe deu e perderam tudo porque não souberam administrar aquilo que Deus nos dá. Pessoas que perderam a vida porque não souberam administrar a vida que Deus deu. Então são N situações que nós enfrentamos hoje, nós perdemos muito, temos muitas perdas porque não conseguimos administrar aquilo que Deus nos dá. Nesta manhã, Deus ele está nos chamando para uma reconstrução, irmãos. Ele não dá as coisas, não nos deixa assim à toa. E Deus é um Deus de reconstrução, sim. Deus é um Deus de reconstrução. Ele quer que você seja feliz, que você seja próspero, que você seja reconstruído. Mas eu vejo, irmão Mário, será que é possível que Deus me levante do pó outra vez? É possível, sim. Nós temos o Deus que é especialista em reconstruir vidas, né? Deus, ele não quer que você viva insatisfeito. Nós vemos pessoas que estão dentro da casa de Deus, mas elas vivem numa insatisfação horrível, irmãos. Não está satisfeito com o lugar que Deus deu a elas. Nós temos pessoas que não valorizam e perdem. E quando perdem, vão chorar. Mas nesta manhã, Deus ele estava falando aqui comigo, e primeiramente você tem que sentir a perda. Primeiro passo para você reconstruir aquilo que foi perdido é você sentir a necessidade da reconstrução, saudade daquele tempo e sentir a dor da perda. Esta palavra é justamente para você que está se queixando, sentindo a dor das suas perdas, porque as suas perdas, na verdade, são as perdas de Deus. Nós temos na Bíblia uma figura aqui muito clássica. Eu gosto muito dessa passagem porque ilustra bem como nós somos insatisfeitos, irmãos. A Bíblia diz no capítulo 15 do Evangelho de São Lucas, Jesus ele contando uma parábola. Jesus ele diz assim, Jesus continuou. Diz assim, certo homem tinha 2 filhos.
O mais novo deles disse ao pai: pai, dá-me a parte na herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre eles. Presta atenção. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou então a passar necessidades. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão? Trabalhadores têm abundância de pão, e eu aqui passando fome. Eu me levantarei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Traze-me como um dos teus trabalhadores. Traze-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai, o pai o viu, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu com a melhor roupa, vestiu com ela, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro gordo e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a festejar. Que coisa gloriosa, vocês já notaram? O filho estava na casa do pai, tinha tudo que ele podia, tudo ao alcance dele. Mas ele vivia insatisfeito, ele vivia infeliz, e ele precisava, irmãos, de ter uma experiência, sair e ir para o mundão. E ele foi, ele fez isso. Ele chegou ao pai e disse: pai, divida a parte da herança, eu quero a minha parte, e eu quero ir embora. Eu não vou entrar no aspecto de que aquele filho feriu o coração do pai, que aquele pai, a gente só recebe a herança de alguém que faleceu. Então ele estava dizendo para aquele pai: pai, me dê a minha parte, que o senhor para mim não interessa. O senhor para mim é um homem morto, não tem valor, eu quero ir embora. Eu não vou entrar nesse detalhe hoje. Eu não vou entrar no detalhe que ele magoou o coração do pai com aquela atitude. E o pai, silenciosamente e sabiamente, dividiu a herança entre ambos, deu a parte de cada um em vida. E partindo, a Bíblia diz que ele juntou o dinheiro que ele tinha, acho que mais de 3 milhões, é muito dinheiro, imagina, um fazendeiro, deu a parte do filho. Ele se viu com tanto dinheiro, irmãos, e tanta liberdade, e tanta asa, que começou a voar. E ele foi embora e se mandou no mundão, e passou muitos anos. A Bíblia não relata, mas a gente crê assim que... E a gente faz uma exegese dos fatos. Imagina ele vivendo dissolutamente nas cidades, gastando todo o dinheiro, bebendo, farrando, cheio de amigos, festa todo final de semana, aquela coisa toda, mulheres, carro, tudo da época que ele tinha direito ele fez. E ele gastou, e a Bíblia diz, irresponsavelmente, a sua parte na herança. E ele então se viu agora na miséria, perdeu tudo, perdeu todos os amigos, perdeu a sua família, perdeu o aconchego do lar, a proteção do pai, o carinho da mãe, deixou o pai sozinho, deixou a mãe triste, magoada, foi embora, viveu a vida dissolutamente, irresponsavelmente, e num certo momento da vida dele, irmãos, a ficha cai e ele diz... Passando fome, ele foi buscar um emprego por ali, não tinha nada, e achou emprego para cuidar de porcos.
E quando chegavam à lavagem do porco, né, ele desejava comer o resto de comida, a lavagem que o porco comia. O porco não come sanduíche, não come picanha, o porco come lavagem, irmão, resto de comida. E ele desejava comer aqueles restos, aquelas coisas que se jogavam para os porcos e ninguém lhe dava. Ele desejava em seu estômago com aquela comida e ninguém lhe dava. Tanto era a fome e a humilhação. Mas ele, caindo em si, a ficha caiu, ele disse: meu Deus do céu, na casa do meu pai, quantos trabalhadores, não eram nem os filhos, quantos trabalhadores na casa do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui morrendo de fome. Voltarei para a casa do meu pai e pedirei a ele que ele me trate apenas como um dos seus servos, um dos seus trabalhadores. Não quero ser mais filho, porque eu tenho a certeza de que perdi a minha filiação, ele disse. Eu tenho a certeza, a convicção de que meu pai vai me chutar para fora, meu pai não vai me querer mais. Porque eu perdi o direito da filiação, perdi a herança. Ele perdeu tudo, irmãos, não tinha mais nada. Só o nome de filho. Deus, ele não desiste de você. Eu quero dizer nesta manhã que Deus, em momento algum, vai desistir de você, irmãos. Por mais situação difícil que você esteja passando, por mais pecados que você cometa ou possa estar cometendo ou venha cometer, Deus, ele conhece a nossa história do começo ao final. E mesmo assim, ele nos ama. Ele morreu por nós na cruz do Calvário, sendo nós ainda desobedientes e ingratos, sendo nós ainda irreconciliáveis. Nós não queríamos saber de Deus, irmãos. Mas Deus não desistiu de mim e não desistiu de você. Então ele caiu na real, viu que os trabalhadores tinham comida e ele estava com fome, e ele voltou sujo, machucado, falido, quebrado, desmoralizado, desmotivado, se sentindo ninguém mais, e ele volta achando que o pai dele ia talvez dar um emprego para ele como trabalhador. E quando a Bíblia diz que depois de muitos anos ele volta para casa e o pai o vê de longe, e o pai corre em direção a ele e o abraça sujo, da maneira que ele estava, sujo, fedendo, barbado, aquela coisa. Não estou dizendo que a barba é pecado nenhum, mas estava todo sujo, irmão, sujo. Deplorável a vida dele. O pai assim o abraça antes, o pai não manda que ele vá tomar um banho, o pai não diz que ele está fedendo, está com mau cheiro. O pai o abraça, o pai o ama. E então o pai chama os empregados, manda trazer uma roupa nova para ele, manda trazer uma sandália para os pés dele, um sapato, que ele estava descalço, com certeza. Manda trazer um anel de ouro para colocar na mão dele. Anel é símbolo de posição, irmãos. Deus restituiu a posição daquele filho pródigo. Deus deu uma nova veste a ele, tirou as vestes rotas, as vestes escuras, as vestes sujas pelo o que ele fez, e deu uma veste nova a ele, deu uma roupa nova a ele, uma alegria nova, irmãos. Uma reconstrução na vida daquele jovem. Deus deu um novo caminhar a ele, o pai deu um novo caminhar, o pai deu sandálias novas para ele, irmãos. Deus deu uma vida nova e disse: não, eu não vou tratar. Chame os empregados, restituiu, mandou dar um banho, mandou colocar um anel novo na mão dele, de ouro bonito, de posição, de filho, mandou colocar uma roupa, um sapato novo nos pés. Chamou os empregados, mandou matar um bezerro gordo, cevado, chamou todo mundo para fazer uma festa alegre. Ele não xingou o filho, ele não bateu na mesa, ele não gritou, ele não disse que o filho gastou tudo, a herança dele, que era um miserável, ele não passou na cara, ele não lembrou o que o filho fez. A dor
que o filho causou. Não, ele o abraçou, o amou, restituiu, fez uma festa, se regozijou pela volta do filho e não tratou o filho como empregado, tratou o filho como filho. Restituição. Ageu disse que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. A glória da primeira casa foi enorme, irmão. Foi uma glória tremenda. Mas a segunda casa seria muito maior, porque veio através não só do templo que Herodes construiu, mas veio com o esperado das nações, veio com Jesus. O templo agora era Cristo, irmãos, não o templo de Herodes. E Deus reconstruiu o templo porque para mostrar aos judeus que Deus é um Deus de reconstrução. Mas Deus também, nessa época dos romanos, Deus deu à luz a jovem Maria, deu à luz a um menino chamado Jesus, o Cristo, o Salvador do mundo, aquele que veio perdoar os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões, as nossas imperfeições, as nossas impossibilidades, as nossas debilidades, irmãos. Esse templo ambulante veio para a Galileia, nos dá um exemplo de vida, de perdão, de amor, de reconstrução, reconstruindo vidas, irmãos. Que coisa gloriosa. Jesus veio não para julgar as pessoas, não para apedrejar as pessoas, não para deixar as pessoas na lama, não para acusar as pessoas. Jesus veio, segundo a teologia bíblica, para perdoar os pecados, libertar os cativos, ser modelo. Jesus veio para curar os enfermos e nesta manhã Jesus está passando aí curando as tuas enfermidades físicas e curando as tuas enfermidades espirituais. Jesus está restaurando nesta manhã, através desta palavra, a sua vida física, a sua vida espiritual, a sua vida financeira, a sua vida familiar, os seus negócios. Nós temos um Deus que reconstrói, irmãos. Nós temos um Deus de possibilidades diversificadas. Nós temos um Deus que distribui dons, irmãos. Nós temos um Jesus andando vivo hoje, aquele não morreu. Jesus vive e reina, e ele pode perdoar e deve, pode e quer nesta manhã perdoar os nossos pecados, irmãos. Quando eu leio esta palavra, Deus sim quer reconstruir a glória da segunda casa. Ele quer fazer maior, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Não importa o que você perdeu no passado, não importa quais foram as tuas perdas, se você perdeu carro, casa, família, relacionamento, perdeu um filho, o que você perdeu, marido, mulher, não importa aquilo que você perdeu, não importa se você perdeu a herança dos seus pais, não importa se você perdeu emprego, qualquer coisa. Jesus, nesta manhã, convicção daquilo que eu estou falando, ele quer restaurar a nossa vida espiritual. É por isso que eu não coloquei anúncio para essa live, porque eu estava lendo essa palavra. Deus falou comigo, irmãos. Eu sou Deus que restauro. Eu sou um Deus que faço as coisas novas acontecerem. Que eu sei que muita gente está ouvindo e precisando desta palavra. Deus está reconstruindo nesta manhã, através desta palavra. Primeiramente, Deus está reconstruindo a sua fé. A sua autoestima está sendo levantada nesta manhã. Aquilo que você estava pedindo a Deus uma palavra, Deus está trazendo a existência através desta palavra, dizendo que eu sou Deus que reconstruo, que refaço histórias, que reescrevo histórias, histórias lindas, coisas que foram rasgadas, coisas que foram destruídas. Deus é especialista em trazer de volta, irmãos. Ele trouxe o filho pródigo através do Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos convence. E ele então convenceu aquele jovem para que ele voltasse para a casa do pai. Lá na casa do meu pai existe abundância de pão. Os empregados comem pão à vontade. Imagine o filho
E ele pensou que não tinha mais direito à herança. Mas a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. A glória da primeira casa em Ageu foi grande, irmãos, no templo de Salomão. Mas a glória de Herodes construiu um belíssimo templo para os judeus. Um belíssimo templo. A promessa de Deus se cumpriu. Aquilo que Deus ele promete, ele cumpre, irmãos. E quando Herodes inaugura o templo, Cristo também foi apresentado nesse templo. Cristo veio justamente nesse templo, o maior presente de Deus para reconstruir. O maior presente de Deus à humanidade não foi o templo de Salomão ou o templo que o Herodes construiu para os judeus na Galileia. Não, foi, sabe o quê? Foi Jesus ter nascido de uma mulher virgem e veio para o nosso meio. Simeão o apresentou e ele agora inicia o seu ministério ali na Galileia, expulsando os demônios, curando os enfermos, dando luz aos cegos, restaurando as vidas que estavam na beira do tanque, restaurando as pessoas que haviam perdido casamentos, restaurando pessoas que haviam perdido seus bens, restaurando a vida, dando visão aos cegos. Eu não sei qual é, curando mulheres que sofriam de 12 anos com hemorragia crônica. Eu não sei qual é a sua hemorragia nesta manhã, nesta tarde. Mas Deus, ele faz cessar toda sangria. E nesta tarde ele está lhe dando paz. Porque a Bíblia diz, quando Ageu reconstruiu o templo, ele diz, e aqui darei a paz. Deus, quando ele reconstrui algo, irmão, reconstrói algo nas nossas vidas, é para que nós vivamos em paz. Deus não reconstrói nada para que nós venhamos a viver da mesma maneira que nós vivíamos quando esbagaçamos todas as coisas, quando perdemos todas as coisas. Não, Deus, quando ele nos dá algo, quando ele reconstrói algo, eu constantemente vejo pessoas que perderam o marido, chorando, reclamando, porque eram mulheres brabas, gotejantes. Eu conheço maridos que perderam as mulheres e agora ficam chorando atrás da mulher. Eu conheço maridos, pessoas que perderam filhos, perderam heranças, né? Perderam o respeito dos filhos, da mulher, do marido, e ficam reclamando. E quando tem a possibilidade de um retorno, quando tem a possibilidade de um recomeço, elas começam a viver, eles começam a viver em conflito, em guerra, todo instante, não mudam de atitude. Mas o bom é quando Deus nos dá, como diz em Ageu. Eu estou procurando aqui, quando ele diz em Ageu que ele iria reconstruir o templo. Sim, ele iria reconstruir e a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Mas ele, quando dá essa promessa, ele diz assim, no capítulo 2 ainda, ele diz, e neste lugar, ele diz, diz o Senhor, darei a paz. Ele diz aqui no capítulo 2, orai, esforçai-vos, Josué, trabalhe para conseguir a restauração daquilo que você precisa. E ainda mais uma vez, né, ele diz, abalarei as nações e o desejado de toda da nação, e encherei esta casa da glória, diz o Senhor. Minha é a prata e meu é o ouro, Deus está dizendo. A glória desta casa será maior do que a da primeira. E neste lugar, diz o Senhor dos Exércitos, ele diz aqui assim, darei a paz. É neste lugar de derrota, de fracasso, de perda, que Deus ele quer reconstruir a sua vida nesta tarde. E quer lhe dar paz. Agora você precisa mudar de visão. Você precisa alargar a sua mente. Você precisa sair da caixinha e mudar de vida realmente com essa possibilidade de mudança, com essa chance que Deus está lhe dando, porque Deus ele não perde ninguém, irmãos. Deus ele não abre mão de você. É por isso que Deus está dizendo para você, nesta tarde, Ele quer reconstruir a sua história. Agora, Ele precisa que você mude também de atitude. Diz uma história, eu vi uma ilustração uma vez, que o professor, ele chegou na sala de aula
e ele deu uma folha para os alunos. Destacou uma folha e chegou para os alunos, deu, a cada aluno ele deu uma folha. E ele disse: escreva aí na sala, essa será a nota da sua redação. 2 linhas está bom para mim, valendo de 0 a 10. Escreva o que é que vocês estão vendo. Aí o aluno se levantou, querendo fazer graça, e disse: professor, a folha minha está em branco. Não tinha título a redação, o tema. E ele então olhou para o aluno, encarou o aluno, e o aluno então, assim como a turma toda, percebeu o que ele queria falar. E o aluno sentou, e no outro dia ele recolheu as avaliações. 2 dias depois ele volta na sala de aula com as folhas escritas e mostra para os alunos. Tinha várias notas 4, 2, só tinham um 8 na prova. E o professor pegou e as pessoas: quem foi que tirou 8? Quem foi que tirou 4? E aquela brincadeira da turma, né? Aí o professor disse: eu vou ler, não vou identificar. Uma nota 8, só essa. Ele pegou a folha em branco, aí estava escrito: o que você vê? Aí o outro disse: não vejo nada. Tem brincadeira, cadê o título? Não tem título, essa redação. Como é que eu vou fazer uma redação sem título? Aí começou a criticar o professor. E tinha uma que tinha assim escrito: vejo nesta folha em branco muitas oportunidades. Deus, hoje, nessa manhã, Ele está lhe dando uma folha em branco, um cheque em branco, um cheque espiritual em branco. Ele está lhe dando um pontapé inicial com esta palavra, uma folha em branco para você reescrever, para você se levantar. Aonde você errou, você vai retornar, como o filho pródigo. Ele disse, caindo em si, ele disse: voltarei para a casa do meu pai e vou dizer: pai, eu pequei contra o Senhor, eu pisei na bola, eu errei muito, errei feio, eu gastei tudo quanto tinha, eu tô liso, tô quebrado, eu errei, me perdoe porque eu te machuquei, me perdoe porque eu não valorizei a casa que eu vivia, eu não valorizei a minha família, eu não valorizei minha mãe, eu não valorizei meu pai. Agora que eu perdi minha mãe, que eu perdi meu pai, eu choro todos os dias, a consciência é pesada, e eu queria voltar, pai. O Senhor me aceita como um trabalhador. É preciso hoje que você faça essa confissão aonde você está, que você reconheça que em algum momento você pisou na bola e parou o jogo. Você atacou, agrediu o coração de Deus e desfez os planos dele para a tua vida. Mas nesta manhã o Senhor está te trazendo de volta a Jerusalém. Está te trazendo de volta ao centro de adoração. Está te trazendo de volta à casa do Pai. Aonde você errou, você vai voltar e vai pedir desculpa. Se você machucou alguém, você vai pegar o telefone e vai ligar para essa pessoa: olha, me perdoe, eu errei, eu machuquei você, eu não devia ter feito, eu quero recomeçar. Eu quero reconstruir a minha vida. Eu quero um novo recomeço. Então, para que eu recomece, eu preciso primeiramente pedir perdão a você. Liga para o teu pai, liga para tua mãe, liga para aquela pessoa que você machucou, liga para as pessoas, vai lá, busca, pede perdão, recomeça, passa uma borracha, porque Deus ele vai reescrever. É na segunda casa que Deus ele quer fazer a glória dele maior do que a da primeira. A sua primeira história não é nada diante daquele do teu último estado. Deus quer fazer coisa maior nesta manhã. Então que Deus ele nos dê a coragem, nos dê a capacidade de reconhecimento, o que falta nas pessoas para a prosperidade,
É reconhecer aonde elas erraram. Eu conheci uma pessoa que uma vez me disse esse versículo: olha, irmão Mário, eu ganhei, essa pessoa estava quebrada, quebrou de todos os lados. E essa pessoa voltou para a igreja. Mas essa pessoa não foi capaz de até a pessoa que pediu, que machucou, e dizer: olha, me perdoa, eu errei, eu falei mal de você, me perdoa, eu toquei onde eu não sabia, me perdoa, eu pisei na bola com você, realmente, você me tratou tão bem, foi tão bom, foi amigo, e eu queria pedir perdão. Não. Essa pessoa volta e disse que tem essa promessa. E eu, tudo bem, olhei, mas a gente vê as relações dessas pessoas, assim, vê que elas só voltaram, mas não se humilharam. Só voltaram, mas não passaram a borracha. Só voltaram, mas não foram pedir perdão, pedir desculpa, mostrar, dar a mão palmatória, dizer que errou e pedir a Deus que reconstrua a sua história. E volta, e volta. E Deus não reconstruiu a história. Deus não fez nada. Fez sim, aceitou como filho, como filha. Mas não mudou. E as atitudes dessas pessoas, e dessa pessoa especificamente, continuou as mesmas atitudes, praticando os mesmos erros, as mesmas atitudes, e não mudou. E como quero que haja mudança, haja prosperidade, haja crescimento, haja uma reconstrução. Reconstruir significa, irmãos, eu derrubei tudo. Eu derrubei tudo. Não é reforma. Deus não vai reformar a sua vida, entenda. Deus, ele quer reconstruir. Ele quer derrubar o alicerce estragado, derrubar tudo e fazer um palacete na sua vida. Ele quer fazer algo novo na sua vida, com base. Mas as pessoas não voltam, não pedem perdão e acham que pode reconstruir um palácio em cima de uma mentira. Em cima de um orgulho. Não existe reconstrução quando não há perdão, irmãos. O primeiro passo para a reconstrução é o perdão. O perdão, ele reconstrói tudo. Jesus, ele nos perdoou quando nós éramos pecadores. Lá na cruz do Calvário, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quando cuspiam Jesus, quando o furavam com a lança, quando deram vinagre com fel a ele para ele beber, quando escarneciam, davam tapa nele, colocaram uma coroa de ouro na cabeça dele, o rosto demasiado, todo inchado, aqueles espinhos grandes entrando na sua fronte, todo o rosto, né, é demasiado ali, cheio de hematomas. Ele em momento algum abriu a sua boca para maldizer. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Primeiro passo, porque aquele que estava morrendo na cruz por mim e por você, ele queria uma reconstrução, e ele nos reconstruiu, ele nos religou com o Pai, através do perdão. Então, como é que você quer reconstruir algo se você não pega nem o telefone e diz: olha, pai, perdoa, mãe, me desculpa, eu errei, meu irmão, me perdoa, eu errei com você, e pastor, pastora, eu errei, me perdoa, me aceita. Não há reconstrução, irmãos, não há reconstrução onde não há perdão, onde não há misericórdia. Quando Jesus foi levado aquela mulher no próprio ato do adultério, que queriam apedrejar, o primeiro passo para Jesus reconstruir a história daquela mulher, quando todos queriam que ela afundasse e matasse aquela mulher, o que foi que ele fez? Pegou na mão dela e disse: mulher, ninguém te apedrejou? Ele disse: ninguém. Ele disse: nem eu. Vai em paz e não peques mais. Ou seja, ele perdoou. Ele perdoou, e ponto final. Que nesta manhã você aprenda a liberar perdão. Se você quer cura espiritual, se você quer crescimento espiritual, você precisa liberar perdão, mesmo de coração. Você precisa abrir o seu peito, mentalizar aquela pessoa que você errou, que te magoou, que te deu um prejuízo financeiro enorme, aquela pessoa que causou um problema da sua vida, que falou mal de você, que estragou a sua vida em um certo momento, que fez algo terrível contra você. Você precisa, nesse momento que eu estou ministrando para você, fechar os seus olhos e deixar que o Espírito Santo, você precisa imaginar aquela pessoa numa grade,
E você, como carcereiro, você vai até aquela pessoa e você gira a chave daquela porta, aquela chave grande, barulhenta, você gira a chave daquela grade, olha para aquela pessoa, pega a grade aqui assim, imagina assim, e você abre aquela cela e diz: você está perdoado, pode ir embora. Nesta manhã você vai fazer isso. E Deus, ele vai reconstruir a sua vida física, a sua vida emocional, sua vida psicológica e sua vida espiritual principalmente. E o principal, essa ligação com Deus. Nós não seremos perdoados, irmão, jamais, se nós não perdoarmos. Não adianta você orar uma semana, jejuar, você faz nada na vida. Se você não perdoar, não tiver um coração de criança, você não consegue prosperidade e não consegue, principalmente, que a glória da última casa seja maior do que a primeira. Você vai ficar no casebre. Felizmente, essa é a palavra. Você vai ficar no casebre espiritual porque você não cresceu. Quem perdoa mostra que há possibilidade para aquele que errou. Quem é maior, perdoar ou pedir perdão? Quem é maior? Quem pede perdão mostra que ainda existe amor para crer, né? E quem recebe o perdão somos nós, irmãos. Todos nós um dia merecíamos morrer. Nós merecíamos morte eterna, irmãos, pelo que já fizemos. E continuamos fazendo, irmãos. Mas tem um que, o sumo sacerdote, a Bíblia diz, que ele intercede por nós todos os dias diante do Pai. Que nesta manhã, o Espírito Santo de Deus faça uma visita a você, como através desta palavra o Senhor falou comigo ontem à noite. Que nesta manhã você possa ser restaurado. Que nessa manhã as bênçãos da segunda casa, ela seja maior na sua vida, porque você liberou o perdão verdadeiramente. Que você ligue para aquela pessoa que te feriu, ligue para um amigo, peça perdão, restitua e seja feliz, seja liberto. Coração limpo, livre, irmãos. Parece que eu falo aqui, as coisas estão acontecendo aí fora. Parece que eu estou vendo as coisas acontecendo, o perdão nesse momento acontecendo, fazendo um movimento incrível no coração de muitas pessoas neste exato momento através desta palavra. Que Deus, em Cristo, nos abençoe, irmãos, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Fica com Deus, que tenhamos um bom final de domingo na presença de Jesus.